Amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para levar a vocês uma porção da Palavra de Deus, consoante o que Ele tem posto em nossos corações para esse momento. Eu gostaria de orar, queria que você fechasse seus olhos agora. Senhor, nós buscamos a Tua face, reconhecemos o Teu senhorio, o Teu governo, a Tua autoridade, o Teu domínio, o Teu poder. Nos submetemos a Ti, nos humilhamos diante de Ti e Te rogamos, ó Deus, que Tu venhas em nosso auxílio, capacitando-me para transmitir com fidelidade a Tua palavra, dando aos que estão me ouvindo a graça de serem também tocados pelo Teu Espírito, tratados por Ti, e que ao final desse tempo juntos sejamos melhores, saiamos transformados pelo Teu poder, pela Tua palavra, pela Tua graça e bondade para conosco. Vem, pois, nos assistir, nós pedimos no precioso nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a mensagem desta manhã tem como título Um Coração Quebrantado. No final do mês de fevereiro, convocamos a igreja para um período de 40 dias de jejum e oração a partir do dia 10 de março. E esse período termina hoje. Na realidade, terminou ontem, mas nós sempre damos um dia a mais para o caso de alguém ter escolhido um momento que não a partir da manhã para jejuar, para buscar a presença do Senhor. O tema deste período de jejum e oração foi quebrantamento. E o texto que deu base para o tema foi: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Neste salmo, o rei Davi confessa seu pecado a Deus, depois de ter sido confrontado com seu pecado por Deus através do profeta Natã. Na ocasião, Davi confessou o seu pecado e disse: pequei contra o Senhor. O texto nos dá conta de que ele foi totalmente perdoado, imediatamente perdoado. Não obstante, ele não pôde evitar uma série de consequências que vieram sobre a sua vida e a vida da sua família, como resultado do seu pecado. Ao que tudo indica, depois de ter admitido ali diante de Deus, diante do profeta Natã, que havia pecado, e ter ouvido de Deus que Deus o perdoaria, que Deus o perdoava, eu creio que ele voltou para casa, pensou, meditando em tudo que ele havia feito, refletindo sobre a sua insensatez, porque ele havia desprezado o Senhor e a sua palavra, refletindo sobre as graves consequências que adviriam a ele e a sua família como resultado do seu pecado, refletindo sobre a loucura que ele fizera. E então ele, agora mais consciente do que nunca, ele vem e busca o perdão de Deus para o seu pecado. Não significa que Deus não o tivesse perdoado, mas a maneira como ele lida aqui com o pecado reflete uma mudança radical na vida e no interior dele. Na realidade, ao ouvir a repreensão do Senhor por ter pecado contra ele logo reconheceu o seu pecado, por isso que ele disse: pequei contra o Senhor, segundo o livro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Mas o Salmo 51 reflete um coração quebrantado.
E este salmo começa dizendo: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. É alguém que tem um desejo enorme de ter o seu pecado apagado. E ele pede que Deus o apague os seus pecados da sua mente. Como quando apagamos um quadro negro onde escrevemos coisas das quais nos arrependemos. Então, é esse o desejo de Davi. Ele pede a Deus que Deus não se lembre dos seus pecados, que apague da sua mente tudo que ele fez. E ele sente mais, no verso 2, ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Eu creio que você terá vivido momentos em que você, ao pecar, sentiu-se sujo, enojado de si mesmo, e então você sentiu a necessidade de ser lavado. Não uma lavagem externa, mas um lavar interior. E ele pede: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E ele diz mais: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Nós dissemos que o Salmo 51 reflete um coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? É um coração quebrado. Quebrado em que sentido? Quebrado na sua vontade. É um coração que se rendeu, aqui no caso de Davi, inteiramente à vontade de Deus. É um coração que não argumenta com Deus. É um coração que não racionaliza o mandamento do Senhor. É um coração que não tenta justificar o seu pecado. É um coração que diz como Davi: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele não conseguia pensar em outra coisa a não ser na hediondez, no tamanho do seu pecado. E ele diz também: pequei contra ti somente fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Estes versos caracterizam um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração que reconhece toda a sua maldade, um coração entristecido com seu próprio pecado, um coração que está disposto a aceitar as consequências que ele sabia adviriam sobre ele. É um coração que aceita o julgamento de Deus sobre as suas ações sem questionar. Pequei contra ti somente e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Essa atitude, essas palavras caracterizam o arrependimento verdadeiro, oriundo de um coração quebrado na sua vontade, rendido a Deus, sem reservas de qualquer natureza. Ele não reclama, ele não murmura, ele não questiona o justo julgamento de Deus sobre si. O Senhor o havia advertido de que uma das consequências do seu pecado seria o fato de que o mal viria de sua própria casa. Assim, muitos anos depois, um de seus filhos se levantou contra o próprio pai, provocando uma revolta que lhe permitiu tomar o lugar de seu pai no trono de Israel. Por isso o rei Davi, para evitar muitas mortes, ao saber que seu filho vinha para enfrentá-lo, disposto a o que fosse necessário, ele fugiu do seu próprio filho. Fugiu para evitar derramamento de sangue, confronto com o próprio filho, e durante a sua fuga, ele fugiu de Jerusalém,
Davi foi amaldiçoado por um homem cujo nome era Simei. O texto diz: quando o rei Davi chegou a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos. Embora todo o povo e os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei. É interessante o fato de que esse homem, Simei, é ousado, porque os homens que serviam a Davi estavam do seu lado, havia um exército com ele, que fora fiel a ele e mesmo na fuga o acompanhou. E o texto diz que enquanto amaldiçoava, Simei dizia: fora daqui, assassino, homem maligno, o Senhor Deus o está castigando por todo o sangue derramado na casa de Saul, cujo reino você usurpou. O Senhor já entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão, agora você caiu em desgraça porque é um assassino. Nada disso que está sendo dito aqui é verdadeiro. Davi nunca derramou sangue na casa de Saul, não usurpou o reino de Saul, e Davi não havia cometido nenhum mal contra a casa de Saul, muito pelo contrário. Então, Abisai, um dos seus soldados, líder dentre os que serviam como soldados. O texto diz: então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que esse cão morto amaldiçoaria meu senhor o rei? Deixe que eu vá até lá e corte a cabeça dele. Mas o rei disse: que tenho eu a ver com vocês, filhos de Zeruia? Deixem que amaldiçoe. Pois o Senhor lhe disse: amaldiçoe Davi. Quem poderia perguntar por que você está fazendo isso? E Davi disse a Abisai e a todos os seus servos: se o meu próprio filho quer me matar, que dizer desse benjamita? Deixem-no em paz, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhe para a minha aflição e o Senhor reverta em bênção a maldição que ele está proferindo no dia de hoje. É significativo o fato de que Davi aceitou o fato de que estava vivendo essa situação com a permissão do Senhor, e ele não questionou, ele estava triste, fugindo, humilhado, e vem esse homem e diz coisas inverídicas a respeito dele, e ele aceita o que está acontecendo e diz assim: pois o Senhor lhe ordenou, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Ele reconhece que tudo que está vivendo é resultado ainda do seu pecado cometido lá atrás. Por isso que o seu próprio filho tenta usurpar o trono. E agora, nesse momento difícil, vem um e começa a amaldiçoá-lo. E ele então diz assim: deixem-no em paz, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhe para a minha aflição e o Senhor reverta em bênção a maldição que ele está proferindo no dia de hoje. É o reconhecimento de que Deus podia no futuro mudar a situação, transformar em bênção a maldição que estava sendo feita contra ele. E assim Davi prosseguiu o seu caminho. Também Simei ia pela encosta do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. Davi revela aqui um coração quebrantado. O texto diz ainda que o rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram.
A atitude do rei aqui foi coerente com a sua confissão, feita e registrada no Salmo 51, onde ele diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele está reconhecendo que o que Deus falou acerca dele, que adviria sobre ele, e o que Deus estava permitindo acontecesse com ele, era justo, vinha de um Deus que é puro no seu julgamento. Ele aceitava o que estava acontecendo com ele, porque ele reconhecia que havia pisado na bola feio. Por isso, um pouco mais adiante nesse salmo, ele admite que Deus se agrada da verdade no íntimo. Ele diz: eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. É sábio reconhecer o pecado. É sábio admitir o erro praticado. É tolice negar o erro. Então é sábio admitir o erro praticado, porque Deus se agrada da verdade. E só um tolo buscaria enganar a Deus, como se isso fosse possível. Por isso ele pode dizer neste mesmo salmo: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Um coração quebrantado é o coração que admite que o que Deus diz na sua palavra é a verdade, e que Deus está certo em tudo que ele faz e em tudo que ele fizer. Então, é um coração que não discute com Deus, não questiona. É por isso que, por esta mesma razão, que na primeira epístola do apóstolo João, nós podemos ler assim, 1 João 1, 5 e 6. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A mensagem que dele ouvimos, a mensagem que dele é uma referência a Jesus. E ele disse: a mensagem que dele ouvimos e anunciamos a vocês é que essa: Deus é luz. Nele não há treva nenhuma, nele não há pecado algum. E ele não se associa com quem está no pecado. Por isso ele disse: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Não adianta eu dizer que estou andando com Deus, que estou no centro da vontade de Deus, que estou fazendo o que é certo, que eu tenho a aprovação de Deus, se a palavra de Deus diz que não é bem assim. Aquilo que Deus diz que é pecado, e não tenho que questionar, não tenho que contra-argumentar. E todo aquele que contra-argumenta, está contra-argumentando contra Deus. E está dizendo, está indo ao encontro da verdade. E quem assim procede não prevalece, nem diante de Deus, nem de ninguém. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Nos versos 8 e 10 deste mesmo capítulo, dizem assim estes versos: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. E o verso 10 diz assim: se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se dissermos que temos comunhão com Deus quando estamos praticando o pecado, quando estamos andando naquilo que caracteriza as trevas, então nós estamos enganando a nós mesmos. A verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, quando nós estamos fazendo o que é pecado, segundo a palavra de Deus, nós estamos fazendo de Deus um mentiroso,
Isso revela que a palavra dele não está em nós. Mas 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor está pronto para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça quando confessamos o nosso pecado. Veja bem, a questão básica aqui é que eu e você, quando pecamos, temos que concordar com Deus que o que fizemos é pecado. Agora, não é da boca para fora, é um reconhecimento autêntico, verdadeiro, que caracteriza um coração quebrantado. É alguém que concorda com Deus: eu errei, eu pequei, eu pisei na bola, estou envergonhado, estou triste, não sei mesmo o que fazer, porque só me resta uma coisa: é confessar. Então, quando você confessa, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, a questão básica é confessarmos o nosso pecado quando cometemos, é admitirmos que erramos, admitirmos que Deus está certo, que nós estamos errados. Quando fazemos isso, e quando fazemos isso de coração, Ele nos perdoa e Ele nos purifica de toda injustiça. Mas, 350 anos depois de Davi, o profeta Jeremias advertiu o povo de Israel da necessidade de arrependimento para a obtenção do perdão de Deus, mas o povo não se arrependeu. Jeremias profetizou durante 54 anos aproximadamente no reino de Judá. E 23 anos depois do início do seu ministério, que durou esse período de 54 anos, Jeremias profetizou dizendo: durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, a palavra do Senhor tem vindo a mim, e sempre de novo eu a tenho anunciado a vocês, mas vocês não escutaram. Também, sempre de novo, o Senhor enviou os seus servos, os profetas, mas vocês não escutaram, nem inclinaram os ouvidos para ouvir. Quando eles diziam: converta-se agora cada um de vocês do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e vocês habitarão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus pais desde os tempos antigos e para sempre. Não sigam outros deuses para os servir e adorar, nem me provoquem a ira com as obras de suas mãos, e então não lhes farei mal algum. O povo estava andando nas trevas, estava andando em pecado, estava fazendo aquilo que Deus desaprovava. E os profetas, um após o outro, vieram, e entre eles o próprio profeta Jeremias, e havia advertido o povo do seu pecado, e havia concitado o povo a converter-se, cada um do seu mau caminho. Ele diz: da maldade das suas ações. O povo estava adorando outros deuses e Deus não podia se agradar com isso. Mas Jeremias continuou: mas vocês não me deram ouvidos, diz o Senhor. Pelo contrário, me provocaram a ira com as obras de suas mãos, para o próprio mal de vocês. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos:
visto que vocês não escutaram as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, e também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações ao redor, e os destruirei totalmente. Farei deles um objeto de horror e de vaias, ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o ruído das pedras do moinho e a luz das lamparinas. Toda esta terra virá a ser uma ruína, objeto de horror, e estas nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. Não foi a única vez que Jeremias falou ao povo. Ele advertiu o povo durante 54 anos. E não obstante as suas advertências, e não só as dele, mas de outros profetas que foram seus contemporâneos, o povo não se arrependeu, o povo não admitiu o seu pecado. E essa palavra veio a se cumprir uns 30 e poucos anos depois. Assim, em 586 a.C., Nabucodonosor cercou a cidade de Jerusalém e depois entrou na cidade, depois de ter aberto uma brecha em seus muros, e os que resistiram ao cerco e à tomada da cidade foram mortos, e a cidade foi totalmente arrasada, e colocaram fogo em tudo o que podiam na cidade. Aqueles que se renderam a Nabucodonosor foram levados em cativeiro para a Babilônia. E o profeta Jeremias, então, escreveu o que nós conhecemos como o livro de Lamentações de Jeremias. É um lamento descrevendo a dor da cidade de Jerusalém. E ele começa dizendo assim, capítulo 1, os primeiros versos dizem assim: como já solitária, a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. E ele fala como se a cidade pudesse chorar. Naturalmente ele está falando do povo da cidade, né? Mas ele diz assim: chora amargamente de noite, e as lágrimas lhe correm pelo rosto. Entre todos os seus amantes não tem quem a console, todos seus amigos a traíram. Estes amantes eram as nações nas quais Israel se apoiava. E ao invés de buscar o apoio e a ajuda do Senhor, eles buscavam apoio em outras nações. E agora essas mesmas nações não se deram ao luxo de não chegarem perto e não interferiram para acudir o reino de Judá. Judá foi levado ao exílio, afligido e sobre grande servidão. Agora habita entre as nações, sem encontrar descanso. Todos seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Ele continua dizendo: os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desertas, os seus sacerdotes vivem gemendo, as suas virgens estão tristes e ela mesma se acha em amargura. Um pouco mais adiante, no capítulo 3, ele fala da cidade, descrevendo tudo que a cidade viveu e sofreu. E ele se coloca como se a cidade fosse um homem. Ele diz assim: eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus.
E aí ele descreve a dor da cidade. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Certamente ele voltou a sua mão contra mim, sem parar, todo dia. Fez envelhecer a minha carne, a minha pele, e despedaçou os meus ossos. Construiu rampas de ataque contra mim e me cercou de amargura e dor. Essas rampas de ataque eram muito comuns quando uma nação se dispunha a conquistar a outra, e ela construía rampas que chegassem até ao cume dos muros daquela cidade. Era uma rampa que permitia que o exército subisse por ela e chegasse no ponto mais alto do muro, e dali ele pudesse atacar aquela cidade. Então ele vai descrevendo: construiu rampas de ataque contra mim, me cercou de amargura e dor. Ele me fez habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito tempo. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Fala da prisão na qual se encontrava o povo que foi levado cativo. Prendeu-me com pesadas correntes. Mesmo quando clamo e grito, ele, uma referência a Deus, fecha os ouvidos à minha oração. Fechou os meus caminhos com blocos de pedra, fez tortuosas as minhas veredas. Foi para mim como um urso à espreita, como um leão pronto para atacar. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, depois me abandonou. Entesou o seu arco e me pôs como alvo de suas flechas. As flechas da sua aljava atingiram o meu coração. Fui feito motivo de riso para todo o meu povo, e a sua canção de deboche o dia inteiro. Fartou-me de amarguras e me saciou de absinto. Absinto é muito amargo. Quebrou os meus dentes nas pedras e cobriu-me de cinza. Já não sei o que é ter paz e esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse: não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Então, até aqui é uma expressão de dor, de sofrimento, que caracterizou a cidade de Jerusalém, naturalmente aqueles que nela habitavam e que estavam sofrendo tudo isso como resultado da sua dureza de coração ao rejeitarem a palavra de Deus e não reconhecerem que estavam andando no pecado que o profeta insistia em apontar. Os versos seguintes descrevem então um coração quebrantado, depois de viver as consequências do seu próprio pecado. Então, ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Em outras palavras, não, eu quero buscar aquilo que me dá alguma esperança. O que era visível não proporcionava nenhuma esperança, mas ele quer se lembrar de algo que pode dar esperança. Então ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, ele agora começa a falar do Senhor, e primeiro ele começou dizendo que quer buscar aquilo que pode dar a ele alguma esperança. E ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, ainda estamos vivos, os que foram levados cativos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Veja como agora ele reconhece as misericórdias do Senhor, que é por causa delas que eles não foram consumidos de todo, e que as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Ele então exalta a fidelidade de Deus, e ele diz: a minha porção é o Senhor.
diz a minha alma, portanto esperarei nele. Não obstante tudo o que está acontecendo, a minha esperança está no Senhor. E ele diz, o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Então ele reconhece a bondade do Senhor, reconhece que há esperança. E o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. E ele diz, bom é aguardar a salvação do Senhor e isso em silêncio. O que significa isso? Sem reclamar, sem lamentar, sem murmurar. É quando uma pessoa reconhece que está vivendo tudo aquilo que ela fez por onde merecer, vamos assim dizer. Não gosto muito de dizer assim não, mas cada um está colhendo o fruto do seu pecado. Então, ele diz, bom é aguardar a salvação do Senhor, isso em silêncio. E agora eu me lembro de Davi. Davi ficou na dele, Davi não reclamou. E o texto continua dizendo, bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, que ele se assente solitário e fique em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre ele. É o reconhecimento de que o que a cidade havia experimentado, o cativeiro que eles estavam experimentando, era resultado do justo juízo de Deus sobre a vida deles, porque eles haviam rejeitado o Senhor. Então ele diz que ele se assente solitário e fica em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre ele. E ele diz mais, põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Embora, humanamente falando, não houvesse nenhuma esperança. Ele diz, põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. O que é pôr a boca no pó? É se humilhar, é característica de um coração quebrantado. Aquele que se humilha diante de Deus, reconhece a sua necessidade, reconhece que Deus é Deus, mesmo quando as coisas não acontecem como planejamos, como idealizamos. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Ele diz mais, dê a face ao que o fere e suporte todas as afrontas. Muitas vezes nós vivemos situações difíceis com pessoas que nos ferem, nos machucam, como o próprio Davi suportou. As afrontas de Simei, o seu próprio filho. E ele diz aqui, dê a face ao que o fere e suporte todas as afrontas. E nos lembramos do ensino de Jesus, quem te bater numa face oferece também a outra. Dê a face ao que o fere e suporte todas as afrontas. Reconheça que Deus está nessa situação. Suporte as afrontas. Muitas vezes as pessoas querem uma solução imediata para a afronta que elas estão enfrentando, para as dificuldades. Muitas vezes elas se insurgem e dizem, eu rejeito isto, eu rejeito aquilo. O texto bíblico recomenda, dê a face ao que o fere e suporte todas as afrontas. Se você está colhendo o fruto do seu pecado, fique em silêncio. Suporte tudo caladinho. Aguenta o que você está vivendo. Se humilhe diante de Deus. E no verso 31 ele diz, o Senhor não rejeitará para sempre. Ainda que entristeça alguém, terá compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens.
Então ele diz coisas aqui muito extraordinárias. O Senhor não rejeitará para sempre. Mesmo que ele entristeça alguém por causa do erro que essa pessoa cometeu, ele terá compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. E sempre que somos afligidos, Deus não faz isso de bom grado, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Por que ele faz? Pergunte a um pai se ele tem prazer em disciplinar o seu filho. Pergunte a... Eu não tenho outro exemplo não, é um pai em relação ao seu filho. Se o pai pudesse, ele não imporia uma disciplina a um filho que merece ser disciplinado, que merece ser corrigido. Eu creio que todo pai faz isso com dor no coração. Eu tive a experiência de disciplinar os meus filhos, muitas vezes com chinelo, algumas vezes com vara, não a vara no sentido literal. Eu sempre dizia para eles, olha, eu não tenho prazer nenhum em fazer isso. E vocês não têm ideia de quanto me é custoso fazer isso, mas eu tenho que fazer. E eles apanhavam, e eles eram corrigidos, admoestados, e eles eram disciplinados. O texto diz, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Deus não tem nenhum prazer nisso, mas ele faz porque sabe que é necessário. Infelizmente nós não entendemos muitas vezes o que Deus quer nos dizer, senão pela dor. Então, o que agrada a Deus é um espírito quebrantado. Davi diz, sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, coração quebrantado, repetindo, é um coração que não questiona. Ele realmente tem consciência de que Deus é justo, Deus é correto, e ele se derrama diante de Deus e ele confessa o seu pecado, arrependido de coração. E alguém que faz isso não vai ser desprezado por Deus. O jejum, então, tem significado se nos levar a um relacionamento com Deus, onde Ele encontra espaço para se revelar a nós e nos mostrar onde temos errado. O jejum tem sentido quando buscamos um relacionamento com Deus, buscamos a face dEle, buscamos ouvir a sua voz por meio das Escrituras. Deus fala conosco sobretudo nas Escrituras. É claro que Ele fala conosco através do seu Santo Espírito, testemunhando ao nosso espírito o que Ele deseja de nós. Mas tudo que ouvimos no coração tem que ter a testificação na palavra. Então não podemos, de forma alguma, deixar o nosso contato com as Escrituras. É o meio que Deus estabeleceu para que conheçamos a sua vontade, o seu querer. É ali que nós aprendemos o que é certo e o que é errado. As Escrituras são um tira-teima, por isso devemos conhecê-la, devemos lê-la diariamente, devemos estudá-la, devemos meditar nas Escrituras Sagradas. E quando eu me aproximo de Deus, eu tenho que me dispor a mudar o que precisa ser mudado. Se eu me aproximo de Deus para ouvir o que Deus tem a me dizer, eu não vou ouvir para simplesmente deixar de lado, eu vou ouvir e vou mudar o que Ele me diz que precisa ser mudado. Eu preciso deixar aquilo que Ele me mostra que eu tenho que deixar. O pecado, a superficialidade,
a apatia, a indiferença, a frieza, a acomodação a uma vida sem compromisso com Ele e com os interesses do seu reino. Os 40 dias de jejum e oração para os quais nossa igreja foi convocada termina hoje. Mas eu creio que o tempo de buscar a presença do Senhor em jejum e oração não terminou. É tempo de nos humilharmos. Ainda é tempo de nos humilharmos. É tempo de intercedermos por nossas vidas, por nossa família, por nossa igreja, por nossa nação. Precisamos como nunca do governo de Deus sobre nossas vidas, nossa família, nossa igreja, nossa nação. Ainda é tempo de jejum e oração. Não uma convocação formalizada, mas jejum e oração do coração. Deixa aqui, pois, o desafio para os que se dispuserem a perseverar em jejum e oração por si mesmos, por suas famílias, por nossa igreja, pela nossa nação, pela extinção da Covid-19 da nossa nação, para que Deus use de misericórdia para conosco. Segundo Crônicas 7, 13 e 14, finalzinho do verso 13, o início e o final dizem assim: se eu enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É tempo de buscar a Deus em nosso favor, em favor dos nossos, em favor da igreja, em favor do país, pedindo em favor da nossa nação. É tempo de buscar a presença de Deus. Um coração contrito, Deus não vai desprezar. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Vamos orar. Senhor, buscamos a Tua face. Reconhecemos a nossa necessidade, a necessidade que temos de Ti, a necessidade que temos de Te buscar continuamente, buscar constantemente, de nos humilharmos, de reconhecermos toda a nossa carência de Ti, de reconhecer quando o Senhor nos mostrar o pecado, o erro, a transgressão, fazer-nos entender o que queres que mude em nossa vida, o que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós. Senhor, fala conosco na Tua palavra, fala conosco pelo Teu Espírito, fala conosco. Ministra aos nossos corações, dá-nos corações quebrantados, humildes, corações quebrantados e contritos. Sabemos que Tu não vais desprezar corações assim. Então, ouve-nos, vem encontrar-nos, tem misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nossas famílias. Tenha misericórdia da nossa igreja. Tenha misericórdia do nosso país. Tenha misericórdia de nós e livra-nos da Covid-19. Tenha, Senhor, misericórdia de nós. Eu te peço que Tu abençoes o Teu povo. Que a mão do Senhor esteja estendida para abençoar, para guardar, para proteger, para livrar do mal, para santificar, para fortalecer, para sustentar. Nós pedimos em nome de Jesus. É no nome dele que oramos. Amém.
O Senhor abençoe grandemente a sua vida até logo mais à noite, com a graça e a permissão de Deus. Amém?